Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 5, versículo 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 1 e 7, versículo 29. Esse é o primeiro de 5 longos discursos em Mateus. Ver também capítulo 9, do versículo 35, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 1 ao 53, capítulo 18, do versículo 1 ao 19, versículo 2, capítulo 23, versículo 1 ao 26, versículo 1. O tema do Sermão do Monte é chamado do Messias à Justiça. Na compreensão de Paulo, essa justiça se referia aos atos salvadores de Deus e à posição do indivíduo perante ele. Como faz Tiago, Jesus aplica o termo à conduta moral que se adequa à vontade de Deus. Especificamente, justiça é fazer a vontade de Deus conforme revelada por Jesus. É essa revelação da justiça que dá unidade ao sermão como um todo. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 5, do versículo 1 ao 7, versículo 1 e do 7 ao 29. Jesus ensina com autoridade o Sermão do Monte. Possivelmente o sermão mais famoso em toda a literatura religiosa. Nele, Jesus ofereceu seu manifesto do reino, como no caso do reino de Deus, que já se manifestou, mas ainda não plenamente. O sermão expõe a ética ideal pela qual o cristão deve lutar, mesmo reconhecendo que fracassará em viver de acordo com seu padrão. Lucas capítulo 6, do versículo 20 ao 49, é um extrato do que parece ser o mesmo sermão. Estudo o capítulo 5, do versículo 1 ao 2. Subiu ao monte. Significa simplesmente na região montanhosa e incluía planícies para que as multidões aglomerassem, conforme Lucas capítulo 6, versículo 17. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. A mensagem é principalmente para aqueles que já se comprometeram a seguir Cristo ou aprender com ele. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 5, versículo 1. Subiu ao monte. Visto que Jesus revela a profundeza dos mandamentos dados por intermédio de Moisés, sua subida ao monte é uma reminiscência do Monte de Sinai. O conteúdo desse sermão se assemelha ao sermão da planície, registrado em Lucas capítulo 6. Como se assentasse. No primeiro século, era costumeiro aos mestres se assentarem enquanto ensinavam, conforme Lucas capítulo 4, versículo 20, e conforme Mateus capítulo 23, versículo 2. Seus discípulos. Embora as multidões estejam mencionadas no capítulo 7, versículo 28, Jesus dirige as instruções e promessas de seu sermão àqueles que se comprometeram a segui-lo e estavam dispostos a enfrentar perseguições por amor a ele. Capítulo 5, versículo 11. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 1 ao 7, versículo 29. Mensagem dotada da autoridade do Messias. A vida do reino para os seus discípulos. Esse é o primeiro dos 5 principais discursos em Mateus, capítulo 5 ao 7, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 18 ao 20, capítulo 24 ao 25. Falando a seus discípulos, capítulo 5, versículo 1, Jesus expõe a realidade do discipulado vivido na presença e no poder do reino de Deus. Mas, dentro do mundo cotidiano,
Alguns intérpretes têm considerado que o objetivo desse sermão era descrever um padrão moral incrivelmente elevado e pertinente apenas para o futuro reino milenar. Outros têm considerado que o principal objetivo era retratar o caráter absoluto da perfeição moral de Deus e, dessa forma, conduzir as pessoas ao desespero da sua própria justiça, para que confiem na justiça imputada de Cristo. Esses pontos de vista deixam de reconhecer que os ensinos de Jesus, corretamente entendidos, moldam a ética prática e desafiadora que Jesus espera que seus seguidores vivam nessa presente era. O sermão, comumente chamado de Sermão do Monte, é provavelmente um resumo de uma mensagem mais longa, mas a estrutura é um todo unificado. Ele tem semelhanças com o Sermão da Planura, de Lucas capítulo 6, versículo 17 ao 49, mas também tem diferenças significativas. As três principais teorias sobre o relacionamento entre esses dois sermões são: 1. Eles registram o mesmo relacionamento entre esses dois sermões. 1. Eles registram o mesmo sermão, mas Mateus e Lucas fornecem resumos que relatam diferentes sessões e ênfases. 2. Eles registram dois sermões diferentes, apresentados em diferentes ocasiões, mas que repetem boa parte do conteúdo, como pregadores itinerantes costumam fazer. E 3. Mateus, ou Lucas, ou talvez ambos, colecionou discursos que Jesus apresentou em diferentes ocasiões e os juntou na forma de um sermão. A teoria 3 parece tornar falsa a apresentação de Mateus desse discurso como um único acontecimento histórico, conforme Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 2, com capítulo 7, versículo 28 ao 29, capítulo 8, versículo 1, e Lucas capítulo 6, versículo 17 e 20. Com Lucas, capítulo 7, versículo 1. De modo que os comentaristas evangélicos geralmente não têm adotado essa teoria. Com ambas as teorias são possíveis, é difícil decidir entre elas. Como ambas as teorias são possíveis, é difícil decidir entre elas. Estudo do capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Cenário: bem-aventuranças e testemunha do reino dos céus. Em suas bem-aventuranças, Jesus faz pronunciamentos às multidões e aos líderes religiosos e dá instruções aos seus discípulos a respeito da natureza da vida no reino. Versos 3 a 12. Ele prossegue com duas incisivas metáforas sobre sal e luz, para ilustrar o impacto que os discípulos terão sobre o mundo à sua volta. Versículos 13 ao 16. Estudo do capítulo 5, versículo 1. Monte. De acordo com a tradição, o local desse sermão, embora Mateus não identifique com precisão, é acima de Alexo, como se pronuncia a palavra Tabgha? A resposta para sua pergunta pode ser eu pronuncio Tabgha, mas continuo aprendendo como dizer as coisas e nem sempre acerto. Tabgha, perto de Cafarnaum, em uma cadeia de montes a noroeste da cidade, com uma magnífica vista do Mar da Galileia. Uma igreja com 20 séculos marca esse lugar hoje, embora na parte de baixo do monte de Tabgha haja resquícios de uma pequena capela bizantina, provavelmente do século IV. Em homenagem ao sermão. Esse cume também é provavelmente o lugar deserto para onde Jesus foi, no capítulo 14, versículo 13, conforme Marcos, capítulo 1, 35. E o monte ao qual Jesus subiu, em Mateus, capítulo 14, versículo 23, capítulo 28, versículo 16, se assentou. Os mestres do judaísmo geralmente ensinavam assentados, conforme capítulo 23, versículo 2, uma posição regularmente adotada
por Jesus, conforme capítulo 3, do versículo 1 ao 2, capítulo 15, versículo 29, capítulo 24, do versículo 3 ao 4 e capítulo 26, versículo 55. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 5, versículo 1. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões. Jesus subiu a um monte por considerar a encosta da elevação o melhor lugar para se ensinar a um grande grupo. Como o novo Moisés, o fato de ele proferir a mensagem de Deus do alto da montanha provê novamente outro paralelo ao antigo Moisés. As palavras gregas traduzidas por subir a um monte são usadas 3 vezes no Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 19, versículo 3, capítulo 24, versículo 18, capítulo 34, versículo 28. E todas as 3 se encontram na seção que descreve a subida de Moisés ao Monte Sinai. Isto se encaixa com o repetido tema de Mateus de traçar paralelos entre Moisés e Jesus. Por exemplo, o nascimento de Jesus faz um paralelo com vários eventos em torno do nascimento de Moisés. Herodes tentou matar o pequeno Jesus ao ordenar a matança dos meninos de Belém, Mateus capítulo 2, do versículo 16 ao 18. Assim como o faraó ordenou a execução dos israelitas recém-nascidos do sexo masculino, em Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 18 e o versículo 22. Além disso, o pronunciamento do anjo de que o perigo tinha passado, estão mortos os que buscavam a vida do menino, em Mateus capítulo 2, versículo 20, é um claro eco de Êxodo capítulo 4, versículo 19. Estão mortos todos os homens que procuravam tirar-te a vida. Ver nota em Mateus capítulo 2, versículo 15.